Paulo, seguinte, quero que você comente aqui com os nossos espectadores, né, a respeito do papel dos Estados Unidos. Qual o papel dos Estados Unidos nesse conflito entre Rússia e Ucrânia e até que ponto o Joe Biden ele pode intervir nessa situação? Bom, os Estados Unidos são o líder do mundo livre há bastante tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos são o país garantidor da paz. Isso não é a mesma coisa que dizer que os Estados Unidos têm que ser a polícia do mundo, que ele tem que sempre agir para policiar o mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, o mundo viveu o período mais pacífico, pelo menos no Ocidente, no mundo civilizado, o período mais pacífico da história, graças ao poderio americano. Graças ao fato eu brinco de chamar de o maior porrete, do maior porrete estar na mão de uma nação, que é uma nação democrática, com valores morais sólidos, com princípios, cuja população tem princípios morais, que são os princípios morais da sociedade que nós chamamos de ocidental, né, com os valores judaico-cristãos. Então, no momento onde os Estados Unidos deixam de ser o garantidor dessa paz mundial, o mundo entra numa situação perigosa. E como é que os Estados Unidos deixaram de ser o garantidor da paz? Eles deixaram de ser no momento em que a nação começou a projetar fraqueza para os seus adversários. E para qualquer pessoa que tem dúvida do que eu estou dizendo, que o garantidor da paz mundial são os Estados Unidos, você pensa no que acontecerá no mundo no momento em que o maior porrete não estiver na mão dos Estados Unidos. O que teria acontecido com o mundo pós-guerra se o maior porrete estivesse apenas na mão da União Soviética, que invadiu e ocupou todos os países do leste europeu, né? Será que, e isso é uma coisa que a história mostra, que se não fosse o poderio nuclear americano, os planos do Stalin eram da ocupação de toda a Europa. Aliás, antes do Hitler, o plano de ocupação do Stalin era de expansão na Europa. A América enfraquecida. Pânico, escassez, opressão, crise. A América e o mundo estão um caos, e você precisa entender por quê. Faça sua pré-inscrição agora, clicando no primeiro link na descrição, ou acessando www.fimdaamerica.com. Então, o que isso não aconteceu por causa do maior porrete americano. Na Ásia, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois da expansão japonesa ter sido freada justamente pelo porrete americano, nós tivemos o problema da expansão chinesa. A China, em diversos momentos, já tentou ocupar Taiwan, promete que vai voltar a ocupar Taiwan. A China se considera um império do meio e quer que todas as províncias ao redor sejam províncias súditas a elas, estou chamando aqui de províncias, porque é como eles chamam as demais nações. Todo o mar, águas internacionais do que se chama Mar do Sul da China, que não é território chinês, são águas internacionais, os chineses que dizem que são deles, eles têm disputas territoriais com a Índia, têm disputas territoriais com a própria Ucrânia, com a própria Rússia. Eles têm, nós vimos a ocupação que eles fizeram do Tibete, por exemplo, um país pacífico. Então, quando os Estados Unidos, por outro lado, qual foi o país no século XX que os Estados Unidos ocuparam e não devolveram, né? Qual foi a nação? Os Estados Unidos ocuparam toda a Europa, devolveram toda a Europa. Ocuparam o Japão, devolveram o Japão. Ocuparam a Coreia, devolveram a Coreia. Ocuparam o Vietnã, devolveram o Vietnã. As pessoas pensam que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos defenderam o Vietnã do Sul e mantiveram a soberania do Vietnã do Sul e devolveram o Vietnã, a autonomia, etc., até que eles acabaram, depois o Vietnã do Sul acabou ocupado pelo Vietnã do Norte. No momento em que os Estados Unidos começam a projetar fraqueza, e hoje a nação projeta fraqueza, a gente pode falar mais sobre isso, no momento onde os Estados Unidos mostram que eles não têm mais a capacidade de garantir essa paz, os adversários se aproveitam. E é isso que está acontecendo neste momento na Ucrânia, Vladimir Putin vendo o enfraquecimento moral, bélico, militar, mas principalmente de moral dos Estados Unidos. E, por outro lado, vai acontecer, já está acontecendo, já tem sido testada, a China tem testado as suas ambições expansionistas há bastante tempo. Isso vai continuar no Mar do Sul da China e provavelmente com Taiwan e em outras ilhas disputadas, até tem disputas territoriais com o próprio Japão. Another COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government and do business with us? Get
vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. Two presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms.